estudante concurseiro, bem-vindo a mais uma aula do canal Método da Aprovação. Antes, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, segue a gente também nas redes sociais, deixa um comentário a respeito do que você achou da aula, o que você gostaria de ver nos próximos vídeos e aguarde que temos vídeo de segunda a sábado aí com diversos conteúdos para ajudar vocês nas provas. Hoje vamos dar continuidade à nossa playlist de língua portuguesa sobre classe de palavras e vamos falar sobre as conjunções. Na verdade, hoje é a nossa última aula sobre classe de palavras, a gente já teve os vídeos anteriores, então se você não assistiu, vai lá e assiste todas as aulas, certo? Então vamos falar sobre as conjunções. As conjunções, elas são palavras que atuam como um elemento que liga duas ou mais palavras em uma frase ou oração. As conjunções não sofrem flexão de gênero, de masculino ou feminino, nem de grau, de singular ou plural. As conjunções, elas podem ser de dois tipos, coordenativas ou subordinativas. A gente vai ver detalhadamente cada uma dessas opções. As coordenativas se dividem em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E as subordinativas, aí tem uma variedade bem grande de opções que a gente vai ver cada uma delas, certo? Vamos dar um exemplo aqui de uma conjunção nessa frase abaixo. Acordei cedo e fiquei cansada o dia todo. A conjunção aí nessa frase é a palavra e, que ela está o quê? Unindo uma oração com a outra. Então, acordei cedo seria uma oração. Fiquei cansada o dia todo é a outra oração. Então, ela está tendo uma ideia de juntar essas duas orações para que faça sentido uma junto com a outra. Então, vamos ver separadamente cada um dos tipos que eu citei para vocês. As conjunções subordinativas. Pode ser do tipo causal, que expressa a ideia de causa, explicando o motivo de um fato ocorrido. Aí, como temos o exemplo, a conjunção porquê. Comparativa. A comparativa, ela expressa a ideia de comparação com o fato ocorrido. Geralmente se utiliza o como e o que. A concessiva expressa a ideia de contradição ou contraste ao fato principal. Quando você cita algum fato numa frase, depois você coloca o embora e ele já vai estar argumentando alguma ideia contrária. A condicional expressa a ideia de uma condição para a ocorrência ou não ocorrência do fato principal. Geralmente se usa o caso, o se, Ela expressa a ideia de condição. Conformativa expressa a ideia de conformidade em relação à ocorrência do fato principal. E aí, geralmente, se utiliza a palavra conforme. Então, por exemplo, eu vou citar uma frase. Aconteceu tal fato conforme já havia sido previsto. Então, ele está causando aí uma ideia de conformidade, para ficar melhor para vocês entenderem. Afinal, pulei aqui, consecutiva. Conjunção base que. A consecutiva, ela expressa a ideia de uma consequência do fato principal. Então, ela tem uma ideia de consequência. Tem que tomar muito cuidado para não confundir com a causal, que ela expressa a causa raiz. Tá? Uma expressa a causa raiz daquilo que aconteceu. Por que aquilo aconteceu? E a consecutiva, ela informa uma consequência daquilo que já aconteceu, tá? Não a causa, a consequência, o que é gerado depois daquele fato, não antes. Afinal, ela expressa a ideia de finalidade do fato principal. Geralmente se utiliza para quê, mas tem outros exemplos. A proporcional, ela expressa a ideia de proporcionalidade. Geralmente se utiliza a proporção que, a medida que. E a temporal expressa a ideia de tempo em relação ao fato ocorrido. Por exemplo, a gente pode usar o quando. Vamos ver aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Reprovou na prova porque não estudou. Certo, aí eu quero saber o motivo, a causa raiz dele ter sido reprovado na prova. E qual é? O não ter estudado. Então, aí temos um exemplo de uma conjunção
subordinativa causal. Reprovou na prova por qual motivo? Por qual causa? Porque não estudou. Trabalhou duro para que fosse promovido. Ele trabalhou duro com o intuito de ter uma finalidade, um objetivo. Trabalhou duro para que fosse promovido. Então, aqui temos um exemplo de uma conjunção subordinativa final. Ele trabalhou com o intuito de lá na frente ser promovido. Então, para que fosse promovido. Passou a se dedicar quando perdeu o emprego. Então, aí, nesse caso, o quando está expressando uma condição de tempo. Em que momento que ele começou a se dedicar? Quando ele perdeu o emprego. Aí ele começou a se dedicar. Então, foi o momento, foi o tempo que ele começou a se dedicar. Mais uma. Passou a amadurecer à medida que recebeu mais responsabilidades. Então, aqui está expressando a ideia de proporção. Que ele começou a amadurecer, que ele começou a se desenvolver, a proporção que, à medida que recebeu mais responsabilidades. Tá vendo que ele dá uma ideia de algo que acrescenta, que tem mais, que aumenta, né, mais responsabilidades? Então, ele tem uma ideia de proporção, que seja mais ou que seja menos, aquela ideia de proporção mesmo. Agora temos aqui as conjunções coordenativas, tá? Vou explicar cada uma delas e os exemplos que temos aí na frente. As aditivas expressam uma ideia de adição, de soma, que está acrescentando alguma coisa. Por exemplo, liguei e ela atendeu. E está expressando um fato a mais, ele está adicionando um fato a mais. Eu liguei e ela atendeu. Eu liguei, foi um fato, ela atendeu, foi outro fato. Então, está dando essa ideia de estar adicionando uma coisa a mais. As adversativas expressam ideia de oposição. Comprei um carro, mas ele estava quebrado. Então, eu comprei um carro, porém, né? Comprei um carro, mas não era um carro novo, ele veio quebrado. Então, ele está expressando a ideia de uma oposição. Alternativa expressa a ideia de alternância ou separação. Ou trabalha ou será demitido. Então, é uma coisa ou outra, não tem como ser as duas. Por isso que dá essa ideia de alternância e separação, porque as duas coisas não serão permitidas. Ou acontece uma coisa ou acontece outra. Conclusivas. As conclusivas expressam a ideia de conclusão. Por exemplo, ele não estudou, por isso foi reprovado. Então, ele não estudou, foi uma coisa que aconteceu, um fato. Por isso foi reprovado, foi o quê? Foi a conclusão, foi aquilo que aconteceu por ele não ter estudado. E as explicativas expressam uma ideia de explicação. Por exemplo, coma alimentos saudáveis, pois é bom para a saúde. Então, aqui eu estou explicando o motivo. Por que é bom comer alimentos saudáveis? Pois ele faz bem para a saúde, porque é bom para o corpo, deixa a mente sã, sei lá qual for o motivo. Então, você utiliza essa expressão. Agora, vamos praticar um pouquinho, agora que a gente já entendeu como que funciona cada uma dos tipos. Eu sei que são muitas coisas, então é bom rever essa aula, né, para você poder decorar, para você aprender bastante cada uma desses tipos e também praticar bastante exercício. Então, vamos para a questão de hoje. É uma questão da PUC São Paulo. Aí vem a frase: ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. A partícula como, né, no caso a conjunção como, expressa uma ideia de. Vamos ver as opções. Letra A, comparação. Letra B, causa. Letra C, explicação. Letra D, conclusão. Letra E, proporção. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o quê? Como o marulhar das ondas. Aí ele está expressando uma ideia comparativa do quão forte eram esses amplos bocejos. Eles eram como o marulhar das ondas. Então, está expressando uma ideia de comparação com o fato ocorrido com aquilo que ele está sendo comparado.
como o marulhar das ondas. Então, a letra A é a resposta. Mais uma, para a gente praticar. Das alternativas abaixo, qual é uma conjunção aditiva? Conjunção aditiva é aquela que expressa uma ideia de soma, de adição, quando você está adicionando mais um fato a um outro fato que já ocorreu. A dica é, geralmente se utiliza a conjunção e, para ligar um fato que aconteceu e adicionar mais um fato. Então, o que temos aqui? A resposta é a letra A. Acordou foi uma ação e foi trabalhar. Estou juntando outra ação, por isso que ela é uma conjunção aditiva. Vamos ver as outras opções. Dormiu pouco, por isso estava cansado. Aí, no caso, ele está expressando uma consequência daquilo que aconteceu. Ele dormiu pouco e depois acabou ficando cansado por conta disso. Saiu atrasado, mas conseguiu chegar a tempo. Aí está expressando uma ideia contrária, né? Saiu atrasado, mas ainda assim conseguiu chegar a tempo, apesar dele ter saído, dele estar atrasado. Estava triste por causa de sua partida. Aí ele está revelando a causa, o motivo pelo qual ele estava triste. Ou ela, né? Porque aí não especificou quem é o sujeito. Quanto mais estudava, mais aprendia. Aí está estabelecendo uma ideia de proporção. Quanto mais ele se dedicava a uma coisa, mais resultados ele conseguia. Certo? Então, por isso, a letra A. Essa foi nossa aula de hoje. Aguarde que amanhã tem mais uma videoaula aqui no canal. Espero que tenham gostado. Se gostou e chegou até aqui, deixa o seu like, deixa um comentário e diz pra gente se você conseguiu acertar. Certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.